Olha, teve um rapaz aqui que perguntou para mim por que eu estou com um troféu aqui. Para quem não está, só está me ouvindo, não está me vendo, eu estou com um troféu aqui no nosso programa. E esse troféu aqui é para me homenagear uma animação, um longa-metragem de animação para mim premiar, vamos dizer assim, né? Fazer a minha homenagem a esse longa-metragem de animação que foi lançado nos cinemas faz pouco tempo e que realmente tem uma história muito poética, muito bonita, e eu quero falar sobre ele aqui no nosso programa. Eu estou falando dessa animação chamada O Menino e a Garça, do estúdio Ghibli. Vocês já assistiram essa animação, O Menino e a Garça? É uma animação fantástica, uma animação japonesa ele segue os mesmos padrões de animações do estúdio de Walt Disney, daquela época antiga, sabe? Todo feito à mão, todo trabalhado, e longa-metragem de animação que tem o quê? Cerca de mais ou menos 1h30, 2 horas de duração a animação. Mas realmente é uma animação muito poética e muito linda. Os detalhes, cada detalhe nessa animação é feito muito bem pensado, muito bem, assim, muito caprichado nos mínimos detalhes. A pessoa que fez aquilo realmente é muito detalhista, sabe? Nos prédios, nas paisagens, tudo traz um sentimento pra gente. Aliás, todas as animações do estúdio Ghibli realmente trazem um sentimento muito positivo para o nosso coração. E essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acho que as animações do estúdio Ghibli fazem sucesso porque elas seguem aquele padrão antigo de animação, que é todo feito à mão, lápis, toda a pintura, sabe, todo artesanal, todo feito de uma maneira muito artística. Realmente é uma obra de arte. Você percebe que cada animação do estúdio Ghibli é uma verdadeira obra de arte, né? Não é como, por exemplo, aquelas animações computadorizadas você pega, por exemplo, de um estúdio de Walt Disney e pega de qualquer outro estúdio de animação, você vê a mesma cara, os mesmos olhinhos, a mesma boca. Não tem um traço de personalidade próprio do próprio estúdio de animação. Mas o estúdio de animação do estúdio Ghibli tem feito total diferença no mercado de animação. Tem conquistado um público muito grande justamente por isso, porque as suas obras são uma verdadeira obra de arte. O que me chamou a atenção nessa animação do estúdio Ghibli, O Menino e a Garça? As paisagens são maravilhosas, a curiosidade do garoto sobre os mistérios que chegam até ele, né? E eu vou contar um pouquinho do que se passa essa história, O Menino e a Garça, só para vocês entenderem, tá, gente? É a história de um garoto que vive no Japão, nasceu no Japão, e lá houve uma guerra. E nessa guerra, muitas coisas foram explodidas, casas, e de repente ele solta a mão da mãe dele no meio da guerra e se perde dele, né? Claro, consequentemente ela faleceu na guerra, né? E esse garoto passa o filme inteiro à procura da mãe dele. Ele sente a falta da mãe dele. E ele corre atrás, ele procura, ele percebe que existem algumas coisas misteriosas que sondam ele, que fazem ele se direcionar até um caminho para que ele possa entender o que aconteceu com a mãe dele. Essa é uma história realmente muito emocionante. Me fez, assim, realmente chegar a lágrimas, porque é uma história lindíssima que vale a pena você conferir, você assistir, tá, gente? A conexão que o garoto tem com o espírito da mãe é impressionante. O ar de mistério na animação também me chama muita atenção. A garça, que ao mesmo tempo é linda, é também assustadora. Isso foi algo que realmente me pegou. Eu falei, por que essa garça ela é tão bonita na animação e ao mesmo tempo ela é tão horrorosa em certos momentos ali? Né? Sai uma cabeça de dentro do rosto dela, uma coisa bem bizarra, né? E aí eu fiquei pensando que eu acredito que pode representar os medos do garoto, de estar sem a mãe dele, de tentar sobreviver, de viver sem a mãe dele, né? E a falta que faz em ter a mãe dele do lado. Bom, essa animação ela foi tirada de um livro bem antigo, né, lá na década, se eu não me engano, na década de 30, se eu não me engano. Depois eu vou ver aí a data certinha para colocar lá no YouTube. Mas é um livro que fez um sucesso no Japão, muito sucesso. E então eu acredito que essa garça seguiu o mesmo padrão do livro, porque tem ilustrações do livro e realmente tem dois rostos ali, uma coisa. Só que, claro, Hayao Miyazaki, com sua criatividade, fez um exagero representando esse personagem.
mas realmente me chamou muita atenção. O fato dele ser um protagonista homem, o que não é comum no Estúdio Ghibli. Você pode perceber que a maior parte das animações do Estúdio Ghibli são representados por protagonistas mulheres. E aí, de repente, foi feita uma animação, Menina e a Garça, como um homem como protagonista. Não só no Menina e a Garça, tem algumas outras animações, como, por exemplo, Lupin, né? O Lupin, ele teve algumas animações que falam sobre mistério, sobre sociedades secretas. Então eu acredito que cada animação do Estúdio Ghibli foi feito pensado no público que eles querem atingir. E essa animação, Menina e a Garça, foi pensada entre os garotos de, sei lá, pré-adolescente, por aí, que tem que sobreviver sem a mãe ao lado, sem um esteio, um apoio ao lado dele, tá certo? A facilidade com que o garoto transita entre os dois planos, o plano espiritual e o plano terreno. Isso é uma coisa muito curiosa, gente. Porque o garoto ele tem uma facilidade, eu não sei se é o amor gigantesco pela mãe dele, ou se é uma vontade de descobrir realmente o que está acontecendo, o que aconteceu com a mãe dele, que o leva a essa possibilidade de transitar entre os dois mundos, entre o plano terreno e o plano espiritual. O mar, que é magnífico. Gente, o mar dessa animação, ele é sensacional. As ondas, a espuma do mar. Ela me lembrou muito aquela pintura antiga, clássica, aquela gravura muito famosa do Japão, sabe? Que tem umas ondas e tem um Monte Fuji atrás. Ela é muito, muito especial, essa gravura. Conquistou milionária, né, hoje em dia. E, olha, o mar, Hayao Miyazaki sabe fazer mar nas animações, hein? Caramba! Ele faz elas perfeitas, perfeitas. O mistério do filme que prende a gente até o finalzinho dele. A gaivota, que parece ser o caminho, o guia espiritual. Ali aparecem outros, né, os flamingos também, algumas gaivotas. Então, parece que é uma representação que direciona ele ao caminho espiritual. Tem uma parte lá, um trecho dessa animação, em que aparece um senhor de idade que está lá montando um tipo de um brinquedo ali, de montagem, de madeira, né, uma peça sobre a outra. E esse senhor, para mim, na minha opinião, eu acredito que seja, tá, gente? Não é uma certeza, porque o Hayao Miyazaki não deu isso oficialmente, mas assistindo o filme eu acredito que seja a figura, o significado ali do autor do livro, como se estivesse representando o autor do livro nessa animação, porque já é muitos anos atrás que foi escrito o livro e tal. Então tem esse senhorzinho misterioso que aparece ali no meio. Mas uma coisa é certa nessa animação. O que ficou bem claro é que no plano espiritual não existe idade e tempo não tem limites. Idade e tempo não tem limites. Eu acho que isso foi algo que ficou muito claro nessa animação. E o final me surpreendeu. Então eu acho que vale a pena você assistir para ficar até o finalzinho para ver o que é, qual é dessa grande animação, tá certo?